Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 25 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 25. Se realmente queremos escolas reformadas, segundo as verdadeiras normas do autêntico cristianismo, os livros dos pagãos ou devem ser afastados das escolas, ou ao menos devem ser utilizados com mais cautela que até aqui. De que coisa se começa a persuadir neste capítulo? 1. Uma necessidade inevitável obriga-nos a desenvolver um pouco mais o assunto a que de passagem fizemos já menção no capítulo precedente, pois se queremos ter escolas verdadeiramente cristãs, importa afastar delas uma multidão de doutores pagãos. Exporemos primeiro as causas urgentes desta atitude e depois ensinaremos qual a cautela de que se deve usar relativamente a esses sábios para fazer nossos todos os seus pensamentos, os seus ditos e os seus fatos, quando são bons. E com que zelo para com Deus? 2. O amor da glória de Deus e da salvação dos homens impele-nos a tratar com zelo este assunto, pois vemos que as principais escolas dos cristãos professam Cristo apenas de nome e, de resto, não põem as suas delícias, senão nos Terêncios, Plautos, Cíceros, Ovídios, Cátulos e Tíbulos, Musas e Vênus. Daqui resulta que sabemos mais do mundo que de Cristo e que temos necessidade de procurar os cristãos no meio da cristandade, precisamente porque, mesmo há muitos teólogos entre os mais eruditos e notáveis, Cristo apenas fornece uma máscara e Aristóteles, com a restante multidão dos pagãos, fornece o sangue e o espírito. Ora, isto é um horrendo abuso da liberdade cristã, uma turpíssima profanação e uma coisa cheia de perigos. Com efeito, causas porque os livros pagãos devem ser excluídos das escolas cristãs e os livros divinos devem ser introduzidos. Primeira. 3. Em primeiro lugar, os nossos filhos nascidos para o céu renasceram por virtude do Espírito de Deus. Devem, por consequência, ser formados como cidadãos para o céu e, principalmente, devem tomar conhecimento com os habitantes do céu. Deus, Cristo, os anjos, Abraão, Isaque, Jacó e outros. E postas de parte, entretanto, todas as outras coisas, deve procurar fazer-se isto antes de tudo, não só por causa da incerteza desta vida, para que ninguém venha a ser arrebatado pela morte sem estar preparado, mas também porque as primeiras impressões permanecem profundamente gravadas na mente e, se são santas, tornam mais seguras todas as outras coisas que se devem tratar depois durante a vida. Segunda. 4. Em segundo lugar, Deus, embora provesse abundantemente ao seu povo eleito, todavia não lhe mostrou outra escola além dos seus átrios, onde estabeleceu ser ele mesmo nosso professor, nós os alunos, e a doutrina, a voz dos seus profetas. Com efeito, fala assim pela boca de Moisés: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que hoje te intimo estarão gravadas no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e as meditarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e estando no leito, e ao levantar-te, etc. Deuteronômio 6:4 e seguintes. E pela boca de Isaías: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, que te dirijo pelo caminho que segues. Isaías 48:17.
E noutro lugar: porventura o povo não há de consultar o seu Deus? Isaías 8,19. E Cristo diz: perscrutai as Escrituras. João 5,39. Terceira, 5. E que esta sua voz é luz fulgidíssima da nossa inteligência e regra perfeitíssima das nossas ações. E num e noutro caso, um auxílio suficientíssimo para a nossa fraqueza, declara-o com estas palavras: eis que vos ensinei os estatutos e os ordenamentos jurídicos. Observai-os e ponde-os em prática, pois está aqui a vossa sabedoria e a vossa prudência diante dos olhos dos povos, os quais, ouvindo estas coisas, dirão: apenas esta gente é um povo sábio e prudente. Deuteronômio 4, 5 e 6. E em Josué, ordena: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas meditarás nele dia e noite, para observar e cumprir tudo o que nele está escrito. Então levarás o teu caminho direito e prosperarás. Josué 1:8. E pela boca de Davi: a doutrina de Jeová é íntegra e restauradora da alma. O testemunho de Jeová é veraz e dá sabedoria aos ignorantes, etc. Salmo 19:8. Finalmente o apóstolo atesta: toda a escritura, divinamente inspirada, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda obra boa. Timóteo 2, 3, 16 e 17. Igualmente, os homens mais sábios, entenda-se cristãos verdadeiramente iluminados, reconheceram também esta verdade e professaram-na. São João Crisóstomo diz: tudo aquilo que é necessário saber ou ignorar, aprendemo-lo nas Escrituras. E Cassiodoro: a Escritura é uma escola celeste, uma erudição vital, a aula da verdade, uma disciplina certissimamente singular, e ocupa os alunos com pensamentos frutuosos e não com vãos artifícios de palavras, etc. Quarta, 6. Além disso, Deus proibiu expressamente ao seu povo as doutrinas e os costumes dos pagãos. Não aprendais os caminhos dos gentios, disse Jeremias 10:2. E, igualmente, porventura não há um Deus em Israel para vos virdes consultar Belzebu, Deus de Acaron? 4. Livro dos Reis 1:3. Porventura o povo não há de consultar o seu Deus? Há de ir falar com os mortos acerca dos vivos? Antes deve recorrer à lei e ao testemunho, pois se não falarem segundo esta linguagem, não raiará para eles a luz da manhã. Isaías 8, 19 e 20. Por que assim? Porque toda a sabedoria vem de Deus e com ele permanece para sempre. E logo a seguir, a raiz da sabedoria a quem jamais foi revelada. Eclesiástico 1 e 6. Estes jovens viram a luz e habitaram sobre a terra, mas ignoraram o caminho da sabedoria e não entenderam as suas veredas, nem seus filhos a receberam. Ela se retirou para longe deles, não foi ouvida na terra de Canaã, nem foi vista em Temã. Também os filhos de Agar, os quais procuraram a prudência que vem da terra, os fabulistas e os esquadrinhadores da inteligência, ignoraram o caminho da sabedoria. Mas aquele que sabe todas as coisas, conhece-a e descobriu todos os caminhos da sabedoria e ensinou-a a Jacó, seu servo, e a Israel, seu amado. Baruque 3, versículos 20, 21, 22, 23, 32, 36 e 37. Não fez assim a nenhuma outra nação, e por isso não conheceram os seus preceitos.
Salmo 147, 20. Quinta, 7. Quando o seu povo se desviava da sua lei, indo à procura dos atrativos da fantasia humana, Deus censurava-lhe não só a loucura, pois abandonava a fonte da sabedoria. Baruque 3:12. Mas também a dupla malícia, porque o meu povo fez dois males. Abandonaram-me a mim, que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Jeremias 2:13. E pela boca de Oséias, lamentando-se porque o seu povo tinha relações demasiado amistosas com os gentios, acrescenta: os múltiplos ensinamentos da minha lei, que por mim foram escritos, consideram-nos como coisa feita para os outros. Oséias 8:12. Porventura procedem de maneira diferente aqueles cristãos que têm sempre entre as mãos, de dia e de noite, os livros dos pagãos, do sagrado código de Deus, como se tratasse de uma coisa dos outros que a eles não diz respeito. Nenhum se interessa, embora ele não seja coisa vã, que possa impunemente descurar-se, mas a nossa própria vida, segundo o testemunho do próprio Deus. Deuteronômio 32:47. Sexta, 8. Por isso, a verdadeira igreja e os verdadeiros cultores de Deus não procuraram nenhuma outra escola além da palavra de Deus, nela urindo abundantemente a sabedoria verdadeira e celeste, que é superior a toda a sabedoria mundana. Efetivamente, Davi diz de si mesmo: mas sabe o que os meus inimigos me tornou o teu mandamento, porque ele está sempre comigo. Sou mais prudente que todos os meus mestres, porque os teus mandamentos são a minha meditação, etc. Salmo 118, 98, etc. De modo semelhante, Salomão, o mais sábio dos mortais, declara: o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca sai a prudência e a ciência. Provérbios 2:6. Também Jesus, filho de Sirac, no prólogo do seu livro, afirma que a sua sabedoria foi aurida na leitura da lei e dos profetas, Eclesiástico. Daqui a alegria dos santos quando viam a luz na luz de Deus. Salmo 35:10. Somos ditosos, ó Israel, porque as coisas que agradam a Deus nos são manifestas. Baruque 4:4. Senhor, para quem havemos nós de ir? Só tu tens palavras de vida eterna. João 6:69. Sétima, 9. Exemplos de todos os séculos mostram que, sempre que a igreja se desviou das fontes de Israel, sempre esse desvio foi ocasião de cismas e de erros. Relativamente à igreja israelítica, o fato é suficientemente conhecido através das lamentações dos profetas. Relativamente à igreja cristã, infere-se da história que, sempre que foi governada pelos apóstolos e por pessoas apostólicas, apenas com a doutrina do evangelho, sempre permaneceu vigorosa a sinceridade da fé. Mas, logo que os pagãos começaram a entrar em multidão na igreja e arrefeceu o primitivo ardor e solicitude em separar as doutrinas puras das impuras, e por isso se começou a ler primeiro privadamente e depois em público os livros dos pagãos, é evidente que espécie de mistura e de confusão de doutrinas resultou, precisamente por culpa daqueles mesmos que se jactavam de ser os únicos depositários da chave da sabedoria. Perdeu-se essa chave. Em consequência disso, em lugar dos artigos da fé, surgiu uma infinidade de opiniões estranhas. Daí os dissídios e os litígios, que não dão ainda mostras de quererem desaparecer. Deste modo, a caridade arrefeceu e a piedade extinguiu-se, e sob o nome de cristianismo surgiu e reina o paganismo. Efetivamente,
foi necessário que se realizasse em plenitude a ameaça de Jeová. Se eles não falarem segundo esta linguagem, não raiará para eles a luz da manhã. Isaías 8:20. Por isso, Deus infundiu neles o espírito de sonolência e fechou-lhe os olhos, para que para eles toda a visão fosse como as palavras de um livro fechado, etc. Isaías 29:10 e seguintes. Pois temiam Deus segundo os mandamentos e as doutrinas dos homens. Oh, quão verdadeiramente se verifica a respeito destes aquilo que o Espírito Santo afirmou dos filósofos pagãos, dizendo que se desvaneceram nos seus pensamentos e obscureceu-se o seu coração insensato. Romanos 1:21. Por isso, se a igreja se quer purgar com bom resultado dos inquinamentos, não há nenhum outro caminho mais seguro que o de abandonar as dissertações sedutoras dos homens e regressar às únicas fontes puras de Israel e retomar, nós e os nossos filhos, por mestres e guia, Deus e a palavra de Deus. Assim, finalmente, se realizará a profecia de Isaías. Todos os filhos da igreja serão ensinados pelo Senhor. Isaías 54:13. Oitava, 10. Nem certamente a nossa dignidade de cristãos, que por Cristo fomos feitos filhos de Deus, um sacerdócio real e herdeiros do céu, permite que nós e os nossos filhos nos abaixemos e nos prostituamos de modo a tratar os moralistas pagãos como amigos íntimos e façamos deles as nossas delícias. É evidente, com efeito, que aos filhos dos reis e dos príncipes não é costume dar como pedagogos os parasitas, os bobos, os bufões, mas pessoas graves, sábias e devotas. E nós não nos envergonhamos de dar como pedagogos aos filhos do Rei dos Reis, aos irmãos de Cristo, aos herdeiros da eternidade, aquele brincalhão do Plauto, aquele lascivo do Cátulo, aquele impuro do Ovídio, aquele Luciano, ímpio escarnecedor de Deus, aquele obsceno do Marcial e outros do mesmo jaez, que não conhecem nem temem o verdadeiro Deus, os quais, uma vez que viveram sem esperança alguma de uma vida melhor e apenas pensaram em mergulhar-se no charco da vida presente, não podem deixar de remexer consigo nas mesmas imundícies aqueles que os frequentam. Basta, basta, ó cristãos, de semelhante loucura. É tempo de terminar com ela, pois Deus chama-nos a coisas melhores e é justo seguir quem nos chama. A escola de Deus. Cristo, eterna sabedoria de Deus, abriu uma escola em sua casa para os filhos de Deus, onde faz de reitor e de mestre supremo o próprio Espírito Santo, de professores e de mestres os profetas e os apóstolos, todos dotados de verdadeira sabedoria, todos ensinando luminosamente com a palavra e com o exemplo o caminho da verdade e da salvação. Todos homens santos, onde são alunos apenas os eleitos de Deus, as primícias dos homens resgatados por Deus e pelo Cordeiro, e onde fazem de inspetores e de prefeitos os anjos e os arcanjos, os principados e as potestades que estão no céu. Efésios 3:10. Tudo o que se ensina nesta escola ministra a todos uma ciência que é mais verdadeira, mais certa e mais perfeita que os raciocínios do cérebro humano, e que se estende a todos os usos desta vida e da vida futura. Com efeito, só a boca de Deus é a fonte de onde promanam todos os rios da verdadeira sabedoria. Só a face de Deus é o luzeiro de onde se difundem os raios da verdadeira luz. Só a palavra de Deus é a raiz de onde despontam os verdadeiros germes da inteligência. Felizes, portanto, aqueles que olham a face de Deus, estão atentos à sua boca e recebem no coração as suas palavras,
pois é este o único caminho de uma inefável, verdadeira e eterna sabedoria, e fora dele não há outro. Nona, 11. Nem deve passar-se em silêncio quão seriamente Deus proibiu ao seu povo as relíquias dos gentios, nem aquilo que aconteceu àqueles que não prestaram atenção à seguinte ameaça: o Senhor exterminará diante de ti aquelas nações, etc. Tu, porém, queimarás no fogo as suas esculturas. Não cobiçarás a prata nem o ouro de que são feitas, nem delas tomarás nada para ti, para que não tropeces, visto serem a abominação do Senhor teu Deus. E não levarás para a tua casa coisa alguma de ídolo, para que te não tornes anátema, como ele o é. Deuteronômio 7, 22, 25, 26. E no capítulo 12, quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações, em que entrares para as possuir e as possuíres, e habitares na sua terra, abstente de as imitar, depois que elas tiverem sido destruídas à tua entrada, e de te informar das suas cerimônias, dizendo: assim como estas nações adorarem os seus deuses, do mesmo modo também eu os adorarei. Não farás assim com o Senhor teu Deus, porque elas fizeram pelos seus deuses todas as abominações que o Senhor aborrece, oferecendo-lhe seus filhos e filhas e queimando-os no fogo. Faze somente em honra do Senhor aquilo que eu te ordeno. Não acrescentes nem tires nada. Deuteronômio 12, 29 e seguintes. E embora Josué 24, 23, depois da vitória, tivesse recordado aos israelitas este mandamento de Deus e os aconselhasse a abandonar os ídolos no que não foi obedecido, estas relíquias pagãs tornaram-se para eles uma cilada e assim recaíram sempre na idolomania, até a ruína dos dois reinos hebraicos. E nós, tornados mais cautelosos pelo exemplo alheio, não haveremos de tomar juízo? Os livros dos pagãos são ídolos. 12. Mas os livros não são ídolos, objetará alguém. Respondo: mas são relíquias daquelas gentes que o Senhor nosso Deus dispersou da face do seu povo cristão, como outrora, mas são mais perigosas que outrora. Com efeito, então ficavam presos no laço apenas aqueles cujos corações se embruteciam. Jeremias 10, 14. Agora, porém, mesmo os mais sábios podem ser enganados. Colossenses 2:8. Então eram obras das mãos humanas. É assim que Deus costuma falar ao exprobar a estultícia do idólatra. Agora são obras da inteligência humana. Então, o resplendor da prata e do ouro encandeava os olhos. Agora, a plausibilidade da sabedoria carnal cega a mente. O quê? Negas que os livros pagãos são ídolos? Quem é que então afastou de Cristo o imperador Juliano? Quem fez perder a cabeça ao Papa Leão X, que considerava uma fábula a história de Cristo? Por que espírito foi Bembo inspirado a dissuadir o cardeal Sadoleto da leitura dos livros santos, sob o pretexto de que aquelas inépcias não eram dignas de um varão eminente? Que é que, ainda hoje, faz precipitar no ateísmo tantos sábios italianos e outros? Oxalá na Igreja de Cristo reformada não existam também aqueles que Cícero, Plauto, Ovídio, etc., arrastam atrás de si com um ardor verdadeiramente mortal. Evasão. 13. Se alguém disser: o abuso não deve imputar-se às coisas, mas às pessoas. Ora, há cristãos piedosos aos quais a leitura dos pagãos não faz mal algum. O apóstolo responde: sabemos que o ídolo não é nada no mundo, mas nem em todos há este conhecimento, capaz de discernir. Tende cautela, pois, para que a vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Coríntios
18479. Portanto, embora o Deus misericordioso preserve muitos da ruína, todavia nós não podemos ser excusados se conscientemente e voluntariamente toleramos tais atrativos. Quero dizer, as várias invenções do cérebro humano ou ainda da fraude satânica, alindados de sutilezas e de elegâncias, enquanto que é certo que esses atrativos fazem perder a cabeça a alguns e até a muitos e fazem-nos cair nas ciladas de Satanás. Obedeçamos antes a Deus e não introduzamos ídolos nas nossas casas, nem coloquemos dragões ao lado da Arca da Aliança, para que não misturemos a sabedoria que vem do céu com a sabedoria terrena, material e diabólica. Nem demos a Deus ocasiões para desabafar a sua justa ira contra os nossos filhos. Alegoria. 14. Na verdade, também aquele caso, recordado por Moisés alegoricamente, talvez tenha aqui cabimento. Nabá e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes principiantes, tendo colocado, porque não conheciam ainda bem o cerimonial, nos seus turíbulos, fogo estranho à religião, isto é, fogo comum, em vez de fogo sagrado, para incensar o Senhor, foram feridos pelo fogo de Deus e morreram diante do Senhor. Levítico 10, 1 e seguintes. Mas que são os filhos dos cristãos, senão um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Pedro 1, 2, 5. Porém, se enchemos os seus turíbulos, ou seja, as suas mentes, com um fogo que lhes é estranho, não fazemos mais que expô-los ao furor da ira divina. E, efetivamente, não é e não deve ser estranha ao coração dos cristãos qualquer coisa que provenha de outro lugar e não do Espírito de Deus. E não provém de Deus a maior parte dos delírios filosóficos e poéticos dos pagãos, segundo o testemunho do apóstolo. Romanos 1, 21, 22 e Colossenses 2, 8, 9. E, não sem razão, São Jerônimo chamou a poesia vinho dos demônios, com o qual Satanás embebeda as mentes incautas, nelas infunde sonolência e nelas suscita sonhos que são causa de opiniões monstruosas, de perigosas tentações e de maus desejos. Convém, por isso, ter cuidado com estes filtros satânicos. Os efésios devem ser imitados. 15. Se não obedecemos a Deus, que nos aconselha coisas mais seguras, no dia de juízo levantar-se-ão contra nós os efésios, os quais, logo que a luz da divina sabedoria refulgiu a seus olhos, queimaram todos os livros de argumento licencioso, tornados inúteis para eles cristãos. Atos dos Apóstolos 19, 19. E a moderna igreja grega, embora tenha livros de filosofia e de poesia, escritos na sua língua elegante por autores antigos, considerados os homens mais sábios do mundo, todavia, proibiu a sua leitura, sob pena de excomunhão, aos eclesiásticos e àqueles que professam a sua religião. Daqui resultou que o mundo grego, porque inundado pela barbárie, tinha caído em grande ignorância e em muitas superstições, mas foi até agora preservado por Deus do dilúvio anticristão dos erros. Importa, portanto, imitar os gregos neste ponto, tendo, porém, em maior consideração o estudo das Sagradas Escrituras, para mais facilmente afastar as trevas que nos foram deixadas pelo paganismo, pois só na luz de Deus se vê a luz. Salmo 35, 10. Vós, pois, da casa de Jacó, vinde e caminhemos na luz do nosso Deus. Isaías 2, 5. Dissolvem-se agora as objeções. 16. Vejamos, porém, com que razões se insurge contra estas coisas a razão humana, contorcendo-se como uma serpente, para que se não veja obrigada a aceitar o obséquio da fé e a entregar-se a Deus.
Assim instam os racionalistas. Da grande sabedoria contida nos livros dos pagãos. 17. Nos livros dos filósofos, dos oradores e dos poetas está contida uma grande sabedoria. Respondo: são dignos das trevas aqueles que desviam os olhos da luz. É certo que à coruja o crepúsculo parece o meio-dia, mas os animais nascidos para a luz conhecem-na bem diversamente. O homem fútil, que procura a luz clara nas trevas do raciocínio humano, levanta os olhos para o céu. De lá desce a luz verdadeira, do Pai das luzes. Nas obras humanas, se porventura se encontrar qualquer jorro ou qualquer chispa de luz, são pequenas centelhas, as quais, embora a quem está nas trevas pareçam um esplendor, todavia, para nós que temos à mão chamas ardentes ofertadas em dom, a fulgidíssima palavra de Deus, que utilidade podem trazer aquelas centelhas? Com efeito, os filósofos se disputam acerca da natureza, não fazem mais que lamber o vidro, sem nunca atingir as papas. Ora, na Sagrada Escritura, o próprio Senhor da natureza narra os grandes mistérios das suas obras, explicando as primeiras e as últimas razões de todas as criaturas, visíveis e invisíveis. Se os filósofos falam de moral, fazem como as avezinhas presas pelo visco, que por mais que esvoassem com toda a força, não conseguem efetivamente voar. Ora, a Escritura contém verdadeiras e claras descrições das virtudes e profundas exortações que penetram até a medula dos ossos e exemplos vivos de toda a espécie. Quando os pagãos querem ensinar a piedade, ensinam a superstição, porque não estão embebidos nem do verdadeiro conhecimento de Deus, nem do verdadeiro conhecimento da sua vontade. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Em Sião, porém, nasce o Senhor, e aí se vê a glória. Isaías 62. Embora, portanto, aos filhos da luz seja dada a liberdade de se abeirarem, por vezes, dos filhos das trevas, para que, notada a diferença, possam exultar ainda mais no caminho da luz, devem, é certo, compadecer-se das trevas daqueles infelizes. Mas se preferem as suas centelhas à nossa luz, cometem uma loucura intolerável e injuriosa contra Deus e contra a nossa alma. Que interessa progredir nas doutrinas mundanas e languecer nas doutrinas divinas? Seguir as ficções caducas e ter fastio pelos mistérios celestes? É necessário abster-se de tais livros e, por amor das Sagradas Escrituras, fugir dos autores que deslumbram pelo seu estilo, mas são destituídos de virtude e de sabedoria, de Santo Isidoro. Eis o louvor de tais livros, são cascas sem miolo. A este propósito, Philippe Melanchthon pensa o seguinte: que ensinam em geral os filósofos, se acaso algum deles ensina acertadamente, senão a confiança e o amor de nós próprios? Cícero, no seu livro De Finibus Bonorum et Malorum, acha que toda a razão de praticar a virtude nasce do amor de nós próprios e do egoísmo. Quanto de enfatuado e de soberba não há em Platão? E não me parece que uma inteligência sagaz e penetrante possa conseguir facilmente não contrair qualquer defeito da ambição platônica, se acaso ler os seus escritos. A doutrina de Aristóteles é, no seu conjunto, uma autêntica paixão de polemizar, de tal maneira que não o julgamos sequer digno do último lugar entre os escritores de filosofia moral, etc. Compêndio de teologia, no lugar onde trata do pecado. 2. Da sua necessidade para a filosofia. 18. Dizem também, se os escritores pagãos não ensinam retamente a teologia, ensinam, porém, a filosofia, a qual não pode aurir-se da Sagrada Escritura, que nos foi dada para a nossa salvação. Respondo,
A fonte da sabedoria é a palavra de Deus que está nos céus. Eclesiástico 1:5. A verdadeira filosofia não consiste senão no verdadeiro conhecimento de Deus e das suas obras. E estas coisas não podem aprender-se em parte alguma com mais verdade que da boca de Deus. Por isso, Santo Agostinho, tecendo louvores à Sagrada Escritura, afirma: aqui está a filosofia, porque todas as causas de todas as naturezas estão em Deus, seu Criador. Aqui está a ética, porque a vida equilibrada e honesta não pode formar-se de outro modo, senão amando, juntamente com a vida, as coisas que se devem amar, e amando-as como se deve, isto é, Deus e o próximo. Aqui está a lógica, porque a verdade e a luz da razão humana não é senão Deus. Aqui está também a mais louvável salvação do Estado, porque não se tutela da melhor maneira o bem-estar dos cidadãos, a não ser quando, com o fundamento e com o vínculo da fé e de uma firme concórdia, se ama o bem comum, que é Deus, sumo e verdadeiro bem. E alguns autores do nosso século demonstraram já que, na Sagrada Escritura, estão contidos com mais verdade que em outras obras os princípios fundamentais de todas as ciências e de todas as artes filosóficas, de tal maneira que se deve admirar o magistério do Espírito Santo, que procura informar-nos principalmente das coisas invisíveis e eternas, mas, ao mesmo tempo, aqui e além, nos descobre as razões das coisas naturais e artificiais e nos dá normas suficientes para pensar e operar sabiamente, enquanto que acerca de tudo isto, nos filósofos pagãos, apenas consegue encontrar-se uma sombra. Se, portanto, um grande teólogo escreveu: a bela sabedoria de Salomão está no fato de que introduziu a lei de Deus nas casas, nas escolas e nas cortes, se nós inculcarmos à juventude, em vez dos escritores pagãos, a lei de Deus, prescrevendo assim regras para todo o gênero de vida, que é que nos impede de esperar que volte até nós a sabedoria salomônica, ou seja, a sabedoria verdadeira e celeste? Esforcemo-nos, portanto, para termos em nossas casas tudo aquilo que pode tornar-nos sábios, mesmo naquela ciência externa e, por assim dizer, profana, a que chamamos filosofia. É certo que houve uma época desgraçada em que os filhos dos israelitas se viram obrigados a ir aos filisteus arranjar a rélia do arado, a enxada, o machado e o sacho, pois não havia ferreiro na terra dos israelitas. Samuel 1, 13, 19 e 20. Mas será necessário angustiar e pôr assim sempre em dificuldades os israelitas? Não, principalmente quando é certo que isso traz o dano de que, como então os filisteus forneciam, é certo, as enxadas, mas de modo algum forneciam as espadas aos israelitas, que as usariam contra eles. Assim também pode ir buscar-se a filosofia pagã, silogismos comuns, feitos à força de raciocínios e de flores oratórias, mas de modo algum as espadas e as lanças para debelar a impiedade e a superstição. Desejemos, portanto, antes a época de Davi e de Salomão, em que os filisteus foram vencidos e em que Israel reinava e gozava dos seus bens. É de igual modo por causa da elegância do estilo. 19. Ao menos, portanto, por causa do estilo, leiam Terêncio, Plauto e outros escritores semelhantes, os estudiosos da latinidade. Primeira resposta: porventura, para que aprendam a falar, havemos de levar os nossos filhos pelas tascas, baiucas, tabernas, lupanares e outras cloacas semelhantes? Com efeito, para onde conduzem a juventude Terêncio, Plauto, Cátulo, Ovídio e outros semelhantes, se não para lugares sórdidos como aqueles? Que espetáculo lhe oferecem senão facécias, galhofas, comezainas, bebedeiras, amores baixos, devassidões, enganos e outras coisas parecidas,
das quais é necessário afastar os olhos e os ouvidos dos cristãos, mesmo quando se lhes apresentam diante por mero acaso. Porventura, julgamos que o homem está pouco depravado em si, de tal modo que seja necessário ministrar-lhe do exterior formas de toda a espécie de torpezas, estímulo e incentivos, e como que empurrá-lo para a ruína? Mas dir-se-á, nestes escritores, nem tudo é mal. Respondo, o mal, porém, apega-se-nos sempre mais facilmente, e por isso, enviar a juventude onde o mal está misturado com o bem é coisa muito perigosa. Com efeito, mesmo para matar alguém, não se costuma, nem mesmo se pode, dar-lhe o veneno puro, mas misturado com os melhores manjares ou bebidas. Mas, apesar disso, o veneno faz sentir a sua força e provoca a morte a quem o toma. Exatamente assim, o antigo homicida, se quer insinuar-se no meio de nós, necessariamente tende a adoçar os seus tóxicos infernais com o açúcar das carícias das suas ficções e discursos. Conscientes disso, não havemos nós de mandar para o diabo o seu nefando artifício? Poderá dizer-se, nem todos são porcos. Cícero, Virgílio, Horácio e outros são honestos e graves. Respondo, todavia, também estes são pagãos cegos, que desviam as mentes dos leitores do verdadeiro Deus para os deuses e deusas. Júpiter, Marte, Netuno, Vênus, Fortuna e outras divindades, sem dúvida fingidas. Ora, Deus disse ao seu povo, não deveis recordar o nome dos deuses estrangeiros, e a vossa boca não deve pronunciá-lo. Êxodo 23, 13. E, além disso, nesses escritores, que caos de superstições, de opiniões falsas, de cupidezas mundanas, em guerra umas contra as outras. Evidentemente que enchem os seus discípulos de um espírito diferente daquele que Cristo neles quer infundir. Cristo chama-nos para fora do mundo. Eles imergem-nos no mundo. Cristo ensina-nos a renunciar a nós mesmos. Eles ensinam o amor a nós mesmos. Cristo chama para a humildade, eles para o orgulho. Cristo recomenda a simplicidade das pombas. Eles instilam de mil maneiras a arte das sutilezas. Cristo aconselha a modéstia. Eles espalham a frivolidade. Cristo ama os crédulos. Eles preferem os suspeitosos, os disputadores, os obstinados. E para concluir com poucas palavras, pergunto com as palavras do apóstolo: que sociedade pode haver entre a luz e as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? O que de comum entre o fiel e o infiel? Coríntios 2, 6, 14 e 15. Também Erasmo diz com razão nas suas parábolas: as abelhas abstêm-se das flores podres. Do mesmo modo, não deve tocar-se num livro que contenha pensamentos pútridos. E, igualmente, assim como nós podemos deitar com segurança absoluta no trevo, pois nesta erva as serpentes não se escondem, assim também devemos frequentar aqueles livros onde não há nenhum veneno a temer. 2. Resposta. 20. Mas afinal, que tem de belo e gracioso os escritores pagãos, de modo a serem preferidos aos nossos escritores sagrados? Acaso só eles nos mostram as elegâncias literárias? O mais perfeito artífice da língua é aquele que a criou, o Espírito de Deus. E os santos de Deus experimentam e pregam que as suas palavras são mais doces que o mel, mais penetrantes que uma espada de 2 gumes, mais eficazes que o fogo que funde os metais e mais pesadas que o martelo que despedaça as pedras. Acaso só os escritores pagãos contam histórias memoráveis? A nossa Bíblia está cheia de fatos verdadeiros e muito mais maravilhosos. Acaso só eles formam tropos, figuras, metáforas, alegorias, parábolas e máximas? Nestas coisas, os mais altos cimos foram por nós atingidos. É uma imaginação leprosa
preferir ao Jordão e às outras águas de Israel, a Albana e o Farfar, rios de Damasco. Livro dos Reis, 4:5-12. É ramelosa a vista que o Olimpo, o Helícona e o Parnasso oferecem panoramas mais amenos que o Sinai, o Sion, o Hermon, o Tábor e o Monte das Oliveiras. É surdo o ouvido a que soa mais docemente a lira de Orfeu, a trompa de Homero e de Virgílio, que a harpa de Davi. É estragado o paladar, ao qual sabem melhor o fingido néctar e a ambrosia e as fontes de castalho, que o verdadeiro maná celeste e as fontes de Israel. É perverso o coração a que proporcionam maiores delícias os nomes dos deuses e das deusas, das musas e das graças, que o nome adorável de Jeová, de Cristo Salvador e dos vários dons do Espírito Santo. É cega aquela esperança que passeia pelos campos elíseos, de preferência a passear pelos jardins do paraíso, pois naqueles tudo é fabuloso, ao passo que nestes tudo é real e absolutamente verdadeiro. 3. Resposta. 21. Aceitemos, no entanto, que os escritores pagãos têm também elegâncias, frases, adágios e máximas morais dignas de serem transferidas para nós. Mas devemos enviar para junto deles os nossos filhos para colherem essas florzitas. Acaso não é lícito despojar os egípcios e privá-los dos seus ornamentos? Sim, é lícito, é até conveniente, segundo as ordens de Deus. Êxodo 3, 22. Com efeito de direito, pertencem à igreja todas as propriedades dos gentios. É necessário, portanto, insistir-se, ir para a frente e tomar posse dessas coisas. Resposta. Manassés e Efraim, tendo intenção de ocupar um país de gentios para os israelitas, avançaram armados e só com homens. As crianças e os fracos ficaram em casa, em lugar seguro. Josué 1,14. Façamos nós também assim. Nós, homens já firmes e robustos pela instrução, pelo discernimento e pela piedade cristã, tomemos essas partes dos escritores pagãos, mas não exponhamos a juventude a esses perigos. Efetivamente, que faríamos nós se esses pagãos trucidassem ou ferissem, ou levassem como escravos os nossos filhos? Infelizmente, tristes exemplos nos mostram quantos deles a filosofia dessa turba pagã separou de Cristo e precipitou no ateísmo. Seria, portanto, uma atitude cheia de segurança enviar gente armada a roubar aqueles que, por disposição divina, estão feridos pela excomunhão, todo o ouro e prata e qualquer outra coisa preciosa, e fazer a sua distribuição pelos herdeiros do Senhor. Que Deus suscite espíritos heróicos que recolham todas as florzinhas de elegância que se encontram nesses vastos desertos e se comprazam em transportá-las para os jardins da filosofia cristã, para que não possa desejar-se algo demais na nossa casa. 4. Resposta. 22. Finalmente, se deve admitir-se alguns dos pagãos nas nossas escolas, seja Sêneca, Epíteto, Platão e outros semelhantes, mestres de virtude e de honestidade, nos quais há anotar um menor número de erros e de superstições. Era este o conselho do grande Erasmo, que aconselhava se alimentasse a juventude cristã com as próprias sagradas escrituras e finalmente acrescentava: se acaso ela deve demorar-se na literatura profana, quanto a mim, gostaria que se demorasse naquela parte que está mais próxima da literatura revelada. Erasmo, no Compêndio de Teologia. Mas, mesmo estes escritores, não é bom colocá-los diante da juventude, se primeiro não foram expurgados de modo a tirar-lhes os nomes dos deuses e qualquer outra coisa que saiba a superstição, e se os espíritos dos jovens não estão já bem firmes no cristianismo. Efetivamente,
Deus permitiu casar com virgens pagãs, com a condição de se lhes rapar os cabelos e cortar as unhas. Deuteronômio 21:12. Entendamo-nos, portanto, bem. Não proibimos de todo aos cristãos os escritores dos pagãos, para que conheçam bem o privilégio celeste com que Cristo cumulou os crentes. Note-se bem, os crentes manusearão serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Marcos 16:18. Mas queremos que se use de precaução e pedimos e suplicamos que se não exponham às serpentes os filhos de Deus, que não tenham ainda uma fé bem firme, e que, com temerária segurança, se lhes não dê ocasiões de beber venenos. Disse o Espírito de Cristo que os filhos de Deus deviam ser alimentados com o leite sincero da palavra de Deus. Pedro 1:2:2, Timóteo 2:3:15. Quarta objeção: da dificuldade da Sagrada Escritura para os primeiros anos. 23. Mas aqueles que incautamente patrocinam a causa de Satanás contra Cristo dizem ainda: os livros da Sagrada Escritura são demasiado difíceis para a juventude e, por isso, deve meter-se-lhe nas mãos, entretanto, outros livros, enquanto se lhe desenvolve a capacidade de discernimento. 1. Resposta. Primeira resposta. Esta é uma afirmação de quem está em erro, ignora as Escrituras e não conhece a força de Deus. O que demonstro de 3 maneiras. Primeiro, é conhecida a história de Timóteo, célebre músico de tempos passados, o qual, todas as vezes que recebia um novo aluno, costumava perguntar-lhe se já tinha começado a estudar com outro professor. Se respondia que não, recebia-o por um preço aceitável. Se respondia que sim, dobrava o preço, apresentando a razão de que, para o ensinar, eram necessários trabalhos dobrados, um para lhe fazer desaprender as coisas que havia aprendido mal, e outro para lhe ensinar a arte verdadeira. Nós, porém, embora tenhamos declarado a todo o gênero humano que o nosso mestre e doutor é Jesus Cristo, além do qual estamos proibidos de procurar outro, Mateus 17:5, 23:8, o qual disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as embaraceis. Marcos 10:14. Haveremos de continuar contra a vontade dele a conduzi-las a outro? A não ser que tenhamos receio que Cristo seja um ocioso que, com demasiada condescendência, lhe ensine a sua moral e, consequentemente, conduzimos-las daqui para além, primeiro pelas oficinas dos outros e, como disse, pelas tabernas, pelas tascas e por todas as estrumeiras. E, finalmente, quando estão já estragadas e contaminadas, levamo-las a Cristo para que as reforme à sua maneira. Mas em que se pensa menos que nestes jovens infelizes e, quanto a este ponto, de todo inocentes? Ou devem necessariamente lutar durante toda a vida, também para desaprender as coisas de que foram embebidos nos primeiros anos, ou são absolutamente repelidos para longe de Cristo e são abandonados a Satanás para que os forme ele? Com efeito, aquilo que é consagrado a Moloque não é a abominação de Deus? Estas coisas são horrendas, mas infelizmente são verdadeiras. Suplico pela misericórdia de Deus aos magistrados cristãos e aos chefes das igrejas que não permitam que sejam oferecidos a Moloque os jovens cristãos nascidos para Cristo e a ele consagrados pelo batismo. 2. Resposta. 24. É falso aquilo que apregoam. A escritura é demasiado sublime e está acima da capacidade da idade infantil. Ou será que Deus não entendeu até que ponto a sua palavra é adaptada ao nosso espírito? Deuteronômio 31:11, 12 e 13. E Davi não afirma que a lei do Senhor ministra a sabedoria às crianças. Salmo 18:8. Note-se bem, às crianças.
E não diz São Pedro que a palavra de Deus é o leite das crianças regeneradas, o qual lhes é dado para que, alimentadas com ele, cresçam e se desenvolvam? Pedro 1:2. Eis o leite de Deus, fresquíssimo, dulcíssimo, salubérrimo, de modo que o alimento das criancinhas geradas para Deus seja a palavra de Deus. Por que é que então se há de contradizer a Deus? Tanto mais que a doutrina pagã é uma comida dura de roer com os dentes e até capaz de quebrar os próprios dentes. Por isso, o Espírito Santo, pela boca de Davi, convida as criancinhas para a sua escola, dizendo: Vinde, filhos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor de Deus. Salmo 33:12. 3. Resposta. 25. Finalmente, confessamos que há de fato nas Sagradas Escrituras lugares de grande profundidade, mas tais que neles os elefantes se afogam e os cordeiros nadam, como escreveu elegantemente Santo Agostinho, ao querer notar a diferença entre os sábios do mundo, que presunçosamente leem as Escrituras, e os filhos de Cristo, que delas se aproximam com ânimo humilde e dócil. E que necessidade há de ser conduzido imediatamente ao mar alto? Pode ir-se pouco a pouco. Primeiro importa costear os litorais da doutrina do catecismo. Depois, fazer breves travessias, aprendendo a história sagrada, pensamentos morais e coisas semelhantes que não ultrapassem a capacidade da mente, mas a conduzam, pouco a pouco, a coisas mais elevadas que se seguem. Finalmente, tornam-se aptos para nadar nos mistérios da fé. Deste modo, instruídos desde a infância nas Sagradas Escrituras, preservar-se-ão mais facilmente das corrupções mundanas e adquirirão aquela sabedoria que conduz à salvação por meio da fé que está em Cristo Jesus. Timóteo 2, 3,15. Efetivamente, em que se dá a Deus e, sentando-se aos pés de Cristo, abre os ouvidos à sabedoria que vem do alto. É impossível que não entre o Espírito de graça para lhe acender a luz da verdadeira inteligência e para lhe mostrar claramente iluminados os caminhos da salvação. Redarguição 26. Para terminar, aqueles autores, Terêncio, Cícero, Virgílio, etc., que se pretende oferecer à juventude cristã, em vez da Bíblia, são tais como eles afirmam que é a Sagrada Escritura, difíceis e menos inteligíveis que ela para a juventude. Efetivamente, não foram escritos para adolescentes, mas para homens de juízo maduro, que se movem já no palco ou no fórum. Aos outros, de nada aproveitam, como provam os fatos. É certo, com efeito, que um homem feito e que procede virilmente numa só lição sobre Cícero aproveita mais que um adolescente que o aprenda todo, linha por linha. Por que é que, então, se não remete para um tempo oportuno o estudo destes clássicos importantes, se de fato são importantes? Mas é digno da maior consideração aquilo que disse já, isto é, que nas escolas cristãs se deve formar cidadãos para o céu e não para o mundo, e que, por consequência, se lhes deve dar professores tais que lhes incultam doutrinas celestes, de preferência a doutrinas terrenas, doutrinas santas, de preferência a doutrinas profanas. Conclusão. 27. Concluamos, portanto, com estas palavras angélicas. Não pode a construção de um edifício humano erguer-se naquele lugar onde se começa a ver a cidade do Altíssimo. Livro 4 de Esdras 10:54. E uma vez que Deus quer que sejamos árvores de justiça e plantação de Jeová, onde ele seja glorificado, Isaías 61:3, não convém, portanto, que os nossos filhos sejam arbustos da plantação de Aristóteles, ou de Platão, ou de Plauto, ou de Túlio, etc. De outro modo, a sentença já foi proferida. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Mateus 15:13.
Toma precaução. E se alguém quiser conduzir-te contra a ciência de Deus, não cedas. Coríntios 2, 10, 5.